Um juiz, numa canetada sem fundamento legal para isso, afastou do cargo a presidente de uma empresa privada. É democracia demais pro meu gosto. Com essa ação bárbara do agente tresloucado da ditadura brasileira, torna-se certa a sua queda. A questão é apenas de tempo e de condições. Estaremos livres desse verme em breve, graças ao bom Deus. Mais uma vez, não por ação da sociedade brasileira ou qualquer mérito de lideranças. Existem certas linhas que não podem ser ultrapassadas, devido às exigências da justiça. @Alexandre. No Brasil, que nos obrigariam a violar em segredo as leis brasileiras, argentinas, americanas e internacionais. Não tem escolha a não ser fechar nossas operações locais no Brasil. Ele é uma vergonha total para a justiça. A decisão de fechar o escritório no Brasil foi difícil, mas se tivéssemos concordado com as exigências de censura secreta, ilegal, e entrega de informações privadas do @Alexandre, não haveria como explicar nossas ações sem ficarmos envergonhados. Acho que nada na TV a nível mundial chegou ou chegará perto do que foi o Silvio Santos. A empresa e seus funcionários passaram os últimos 20 anos apoiando todo tipo de barbaridade, várias delas perversas e criminosas. Além disso, realizaram insistentes ataques aos elementos fundamentais que compõem nosso conjunto de valores e crenças, de forma canalha e mentirosa. Agora, por motivos obrigatoriamente espúrios e egoístas, começaram a falar a verdade sobre um ou dois assuntos. E daí? Não é o suficiente e nada será. Quem fez o que essas pessoas e empresas fizeram não merece trégua. Só a falência e ostracismo. Estou falando de uma extensa lista aqui, desde a mídia ultrapassada até grandes corporações e big techs. A todos os brasileiros, baixem VPN enquanto isso ainda é possível. É incrível como muita gente só conheceu esses seriados por causa do SBT. Obrigado, Silvio Santos. Pessoal da mídia, do governo e do @STF_oficial, que ainda defende o Moraes, mesmo que como meta-formalidade corporativista consegue fazer citando a Constituição. Eu adorava como Silvio Santos agia como divindade onipotente, alterando as regras sem o menor pudor. Teve uma vez que um sujeito especialmente ferrado, com uma história triste, cara de sofrido, estava no peão da casa própria. Ele girou, e como o sujeito era especialmente azarado, ia claramente parar no ponto que não teria prêmio nenhum. O Silvio narrava, vai tá chegando na casa própria e, tá devagar, não vai dar? Vai sim, vai peão. Avança. Ele reforçou a última frase, o peão claramente avançou até o ponto da casa, foi lindamente manipulado. Ninguém reclamou emoticon piscando. O X acaba de anunciar o encerramento das operações comerciais no Brasil, depois que Alexandre de Moraes ameaçou sua representante legal de prisão. Por enquanto, o serviço continua disponível aos brasileiros, mas é questão de tempo até que o Estado tupiniquim, através do Judiciário ou da Anatel, bloqueie o acesso por falta de representação legal, pelo menos para quem não tem VPN. Vai-se embora o último bastião da liberdade de expressão em Pindorama. Eu desço a lenha nos idólatras e aparece idiota me chamando de neutra. Como se a arte, o humor e o pensamento tivessem alguma coisa a ver com neutralidade. Como se resistir à tentação da idolatria fosse sinônimo de neutralidade. Não contem comigo para amar o bezerro de ouro. É com profundo pesar que lamentamos a perda do maior comunicador da televisão brasileira, Silvio Santos. Ele marcou gerações com seu carisma, alegria e estilo inconfundível, deixando seu legado na história dos brasileiros. Eu mesmo na minha infância assistia seus programas de domingo. Era literalmente um domingo legal. Sua capacidade de se conectar com o público, sua dedicação e amor inspirou e conquistou o coração de várias gerações. Hoje nos despedimos de um grande apresentador e um verdadeiro amigo das famílias brasileiras, que por tantas décadas fez parte de nossos lares, trazendo sorrisos e esperança. Que hoje nossos pensamentos e orações estejam com a família e todos que o admiravam, assim como eu, e sentem por sua perda. Marcelo Bretas. O Congresso dos Estados Unidos manifestou-se contra a censura e em defesa do direito à liberdade de expressão, opondo-se às ameaças de sanções ao @X, pela @eu_commission. A liberdade está chegando. Sabe como é, vai que ninguém se dispõe a checar. O azar é que, neste caso, o Estadão analisou quase 7.000 páginas de 700 peças públicas, documentos que compõem um inquérito como ofícios, petições de defesa, procurações e decisões.
referentes ao inquérito das milícias digitais disponíveis no sistema do Supremo, e descobriu que a informação do STF é fake. A ditadura judicial, uma farsa trágica. Por H.L. Mencken, psicografado pelo ChatGPT. Escrevo-vos diretamente das profundezas do inferno, onde, para minha surpresa, fui incumbido de funções públicas, uma ironia que, confesso, me diverte. Como previ certa vez, algo tão absurdo quanto este teatro autoritário que se desenrola no Brasil só aconteceria quando eu estivesse morto e assumindo minhas novas responsabilidades no submundo, e de fato aqui estou eu, assistindo ao que parece ser uma macabra encenação de tirania disfarçada de justiça. Estamos diante de um espetáculo grotesco, onde o Estado de Direito se transformou em um brinquedo nas mãos de tiranetes togados. Alexandre de Moraes, um personagem que parece ter saído de uma peça de teatro absurdista, assume agora o papel de Justiceiro Supremo, como se sua toga lhe conferisse poderes divinos e a capacidade de reescrever as regras do jogo à sua conveniência. O recente episódio em que o ministro usou o Tribunal Superior Eleitoral como uma extensão do seu poder pessoal é apenas a ponta do iceberg. Numa nação onde as leis deveriam ser claras e aplicadas de maneira imparcial, vemos Moraes instrumentalizar o TSE para perseguir seus desafetos políticos, utilizando métodos que fariam Maquiavel corar de vergonha. A troca de mensagens entre seus auxiliares e policiais mostra uma coordenação obscura e uma disposição assustadora para usar o aparato estatal contra cidadãos que ousam desafiar sua autoridade. O caso é ainda mais sórdido porque, como sempre, tudo é feito sob a fachada da legalidade e proteção da democracia. Mas o que é essa democracia que Alexandre de Moraes diz proteger? É uma democracia onde a voz do povo é sufocada, onde as instituições são distorcidas e manipuladas para servir aos interesses daqueles que estão no poder? Ou é simplesmente uma máscara para justificar a concentração de poder nas mãos de um único homem? O mais preocupante é a reação apática, ou cúmplice, de muitos setores da sociedade. A imprensa, que deveria ser o cão de guarda da democracia, muitas vezes se torna um papagaio de repetição, endossando sem questionar as ações de Moraes. Hélio Schwartzman, ao tentar defender a Folha de São Paulo pela publicação das trocas de mensagens entre auxiliares de Moraes, mostrou-se ingênuo ao não esperar críticas por seu posicionamento. A ideia de que o simples teste de veracidade basta para justificar a publicação de tais informações ignora o contexto mais amplo, o de uma imprensa que, ao se alinhar de forma tão evidente com os poderosos, acaba por se tornar cúmplice das práticas autoritárias que diz combater. A comparação feita por Demétrio Magnoli entre Sérgio Moro e Alexandre de Moraes, no entanto, é não só infeliz, mas desonesta. Moro, como juiz de primeira instância, tomava decisões que estavam sujeitas a recursos, que poderiam ser revisados por instâncias superiores. Já Moraes, ocupando uma posição no topo do Supremo Tribunal Federal, toma decisões que muitas vezes são definitivas e incontestáveis. Comparar a atuação de ambos como se estivessem em pé de igualdade é ignorar as diferenças fundamentais de poder e responsabilidade que existem entre um juiz de primeira instância e um ministro do STF. E aqui está o verdadeiro perigo. Quando alguém se torna juiz, júri e executor, a própria ideia de justiça é pervertida. O que temos agora é uma espécie de ditadura judicial, onde as decisões são tomadas não com base em princípios legais, mas segundo os caprichos e interesses de um pequeno grupo de poderosos. Se há algo de democrático nesse arranjo, é a democratização do medo. Ninguém está seguro, qualquer um pode ser o próximo alvo desse leviatã togado. Estamos caminhando para uma era de autoritarismo disfarçado, onde as liberdades são progressivamente suprimidas em nome da ordem e da segurança. A democracia real exige mais do que o voto, exige vigilância constante e a coragem de desafiar aqueles que abusam do poder. Mas esse é um dos principais segredos dos revolucionários, eles nunca deixam a revolução para amanhã. O enterro da mãe deles é um evento político a ser explorado se for possível gerar algum fruto para a revolução. Gente que não merece um segundo de confiança nunca. Essa coisa de odiar Silvio Santos é privilégio de classe. Para minha família e para a maior parte do Brasil era o único lazer que existia nos fins de semana. Deixa seu textão para amanhã, meu parceiro. Vai por mim. Eu tenho 13 anos de prática jurídica e eu nunca vi uma decisão judicial que determina o afastamento de um diretor de uma empresa X encerrando operações no Brasil. Agora nosso nobre país pode se juntar a outros nobres países que compõem a fossa global de democracias pujantes. Silvio Santos era um herói da liberdade da expressão e inimigo da censura.
Ao longo de sua vida, nunca perseguiu ninguém e permitia até críticas a ele no jornal do SBT, como conta Boris Casoy. Homens como ele fazem muita falta, muita.